Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pois é. Quem está chegando aqui para vocês, quem é? Café no Sino do Tchê. Mas olha lá. Queda. Não é assim? Pois é. Muitas vezes a gente cai na vida, né? A gente cai, aí, mas a gente também, nós aprendemos a levantar. E é sobre isso que eu estou te convidando a participar, curtir, comentar e compartilhar aqui e se inscrever no Café no Sino, porque o papo que eu tenho para te trazer hoje é sobre um Deus que nós criamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Não nós que fomos criados a imagem, a imago Dei, imagem e semelhança desse Deus soberano sobre tudo. Então, clica aqui no canal, comenta e compartilha. Bora lá para a gente começar mais um pouquinho desse estudo sobre teologia reformada, em conhecimento sobre algumas áreas aí. Pois é, meus irmãos, estou pegando aqui antes que vá começar a aula aqui. Daqui a pouco começa a aula. Então, antes de começar a aula, fazer mais um estudo aqui para os irmãos aqui, tá bom? Amados, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Algumas pessoas dizem assim, cara, eu gosto de estudar esses textos assim, do meu jeito, da minha forma e a forma que eu entendo. Eu pego os textos que eu mais gosto, os outros textos que eu não entendo eu deixo de lado. E aí eles montam um Cristo e um Deus que é a imagem e semelhança dele, né? Eu criei uma tirinha que eu vou colocar aqui quando vocês forem procurar esse vídeo aqui agora, que é uma criança em cima de uma escada montando um monstrinho, corpo de leão, asas de ovelha, mais um pescoço que sai de girafa e as pernas de elefante. E o amiguinho dele pergunta pra ele assim, né? Ele tá em cima da escada montando um bicho ali, uma quimera, e pergunta assim, o que tu tá fazendo aí, né? O que tu tá fazendo? E aí ele diz assim, cara, eu tô montando o meu Deus. Tá, e como faz isso? Ele diz assim, é só pegar as partes da Bíblia que eu gosto e ponto final. Ou seja, tem muitas pessoas que fazem isso dentro da igreja. E não é só dentro de uma igreja, várias igrejas. Elas pegam só o texto de Deus é amor, esquece que Deus é justiça e Deus é fogo consumidor. Isso é terrível, porque eles criaram um Deus que não pune pecado, não faz nada, e é o Deus que se adequa às suas vontades. Eu sempre digo uma coisa que os irmãos ficam bravos comigo em alguns grupos. A Bíblia não é software. A Bíblia não é software para se atualizar conforme a humanidade quer. Você é que tem que retroceder à vontade das Escrituras. A Bíblia é tão atual, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser amanhã. Esse ditado não foi meu, essa frase não foi dita por mim, não me lembro quem foi que disse isso, mas foi algum teólogo, alguma pessoa, né, de peso, né, porque eu tenho peso, mas 100 quilos, né. Ai, que brincadeira que não tem nada a ver, né, mas tudo bem, vamos lá. Então, partindo desse pressuposto, dessa tirinha, né, eu creio que ela vai ilustrar, meus irmãos, com precisão aqui, uma coisa que é um fenômeno moderno, e um fenômeno moderno que eu acho que é muito perigoso, né, esse tal de Deus buffet, né, onde aqui o indivíduo, ele seleciona as partes da escritura ali que lhe agradam ali, como amor, prosperidade e bênçãos, né, que é o que mais procuram, né, e ele vai descartar o quê? As que confrontam aqui o seu pecado, né, como a santidade, a justiça, a ira divina e o arrependimento. Então, amados, na perspectiva da cosmovisão reformada, essa prática ela não é verdadeira adoração, mas sim idolatria disfarçada de piedade. Então quero tratar com vocês com alguns argumentos teológicos aqui, fundamentados, com certeza, dentro da cosmovisão reformada aqui, e apresentar esses textos bíblicos aqui para refutar essa ideia e alertar sobre o perigo eterno dessa postura, desses irmãos que pensam dessa forma. Porque existe o perigo da ignorância, meus irmãos, mas ninguém é ignorante diante de Deus, entendeu? Existe o perigo da ignorância e a criação de um ídolo, entendeu? Porque dentro da teologia reformada, ela vai enfatizar o quê? O princípio do solos Christus e do sola Escritura, não é verdade? Nós que somos reformados conhecemos muito bem isso. Então, conhecer a Deus, meus irmãos, vai exigir conhecer a sua autorrevelação. E aonde está a autorrevelação de Deus, César? Nas Escrituras. Então, adorar a Deus com base na ignorância ou em sentimentos pessoais vai resultar o quê? Na criação de uma caricatura mental. Um ídolo que não tem poder para te salvar. Tu entende? Agora, tem um ponto que a gente tem que entender, que é o Deus da imaginação humana, e que a maioria pensa assim, porque é o Deus que não aceita pecado sem necessidade de arrependimento e que, meus irmãos, serve apenas o quê? Aos caprichos do homem. Não é o Deus das Escrituras, como João Calvino ele afirma lá, né? Ele vai dizer lá que o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Se o Deus que tu adora sempre concorda contigo e nunca te confronta, tu não tá adorando ao Senhor, mas tá adorando a si mesmo, refletido o quê? Em um espelho. E essa é uma realidade. Entendeu? Um Deus que não confronta, um Deus que não mostra, né? Certa vez eu vi um amigo meu dizendo que o pastor não pregava na igreja dele,
porque não pregava sobre pecado na igreja dele porque ele pedia para outro pregar, que isso aí não era assunto para ele pregar. Caracas, eu ouvi isso é verdade. Em uma igreja, não vou dar nomes e não vou falar sobre isso, mas o assunto não é esse. Mas é triste, né? Outro problema é a condenação eterna, que é um problema gigantesco, né? Porque um Deus, pensa nisso comigo, porque um Deus inventado pela mente humana, meus irmãos, ele não pode salvar ninguém da condenação real, entende? E Jesus, para você ter uma noção, ele alertou severamente que a sinceridade sem a verdade, ela é totalmente inútil para a salvação. Porque, amados, pensa comigo, tu que está me ouvindo aqui, no dia do juízo, muitos vão alegar intimidade com ele, entendeu? Mas eles serão o quê? Rejeitados porque seguiram o quê? Uma ilusão e não a palavra de Deus como ela devia estar, entendeu? Agora tem uma coisa que nós chamamos da escritura, é o todo da escritura, que a gente chama de tota escritura, versus o texto isolado. Amados, o método de pegar apenas as partes que as pessoas gostam vai violar a integridade da palavra de Deus, porque a Bíblia deve ser interpretada aqui em sua totalidade. E eu creio, todo mundo sabe que estudando teologia, isolar texto para justificar preferências pessoais é uma distorção, distorção que as próprias escrituras elas condenam. Tu já leu lá 2 Timóteo 3, 16, 17? Abre tua Bíblia comigo, vai lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que tu vai ver que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E qual é o argumento aqui que Paulo usou, meus irmãos? Paulo, ele não diz que partes da escritura são úteis, entendeu? Mas toda ela. Nós precisamos tanto de Gênesis quanto de Apocalipse, tanto da lei quanto da graça, tanto dos discursos sobre o amor quanto das advertências sobre o inferno. Tu entende? Então, quando tu abre lá em Atos 20, versículo 27, ele vai falar assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui, meus irmãos, é a palavra de quem? Do apóstolo Paulo. E qual é o argumento aqui? O ministério apostólico fiel, ele não seleciona mensagens convenientes como muitos pastores fazem, entendeu? Pregar ou crer apenas no que agrada o coração corrompido, entende? É apresentar um evangelho incompleto, meus irmãos, e portanto um evangelho falso, um evangelho anátema, né? Um evangelho maldito. Então, existe uma ordem, né, de estudar e conhecer as escrituras. Então, preste atenção comigo, porque a ideia de que não é preciso estudar e que bastam fragmentos superficiais, né, ela é refutada pelo mandamento bíblico, porque a diligência aqui e ao crescimento no conhecimento. Então a ignorância aqui, meus irmãos, ela não é uma virtude cristã. É um terreno fértil aqui para heresia, tu entendeu? Oséias 4,6 vai dizer que o meu povo é destruído porque lhes faltou conhecimento, ou o meu povo padece porque lhes falta conhecimento, em algumas versões, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste, né, da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E qual é o argumento aqui? A falta de conhecimento teológico profundo, meus irmãos, e o desprezo pela lei de Deus, eles resultam o quê? Em ruína espiritual, sim, e a rejeição por parte do Senhor também. Entende? É perigoso, né? Agora, lá em 2 Pedro 3,16, ele vai falar assim, ó, falando sobre as cartas de Paulo lá, Pedro vai advertir o quanto? Nas quais há coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras para sua própria destruição. E qual é o argumento aqui, meu irmão? É pegar texto isolado aqui, fora de contexto, né, que muitos fazem, que é torcer a escritura. Não é um erro leve, não, só um erro leve. O texto está afirmando aqui claramente que isso vai levar o quê? A destruição. Ou seja, a destruição aqui é a condenação eterna, né? Infernum, né? Então, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Bom, muitos dizem que a Bíblia é a espada do crente, mas muitos, ao desembainharem essa espada aí, acabam se cortando e cortando os outros, não é verdade? Qual é o argumento aqui de manejar bem a palavra aqui? Porque o argumento que ele está falando que exige esforço, meus irmãos, estudo e submissão ao texto, né? Se afadigar da palavra, e não usar esse texto aqui
como um quebra-cabeça para montar uma divindade particular. Então existe essa ilusão da falsa segurança, que é o caminho do inferno, porque achar, meus irmãos, que você está servindo ao Deus da Bíblia sem conhecer ele de fato, produz o quê? Uma falsa segurança que conduz à perdição eterna. Quando tu vai ler lá em Mateus 7, do 21 ao 23, ele vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de quem? Do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então o quê? Eles direi o quê? Abertamente? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Né? Então ele está dizendo algo que é profundo. E qual é o argumento aqui, meus irmãos? Porque essas pessoas, elas tinham a convicção, meus irmãos, de que conheciam a Deus e que faziam obras no seu nome. Não é verdade? No entanto, quero dizer para ti que está me ouvindo aqui, que o Jesus que eles seguiam era uma projeção de suas próprias vontades, que eram praticantes de iniquidades aqui e ilegalidades que eles praticavam. Então eles foram lançados no inferno porque eles rejeitaram a verdadeira soberania e os mandamentos do Cristo real, revelado aonde? Dentro das Escrituras. Agora, para terminar aqui, concluindo aqui, porque daqui a pouco nós vamos estar chegando aqui, né? Qual é a conclusão dentro da nossa cosmovisão reformada aqui? Porque Deus, ele é soberano, meus irmãos, e ele se revelou perfeitamente aonde? Na sua palavra, que é as Escrituras Sagradas. Então, nós não moldamos a Deus, é Ele que nos molda. Então, esse Deus buffet, criado na tirinha pelas crianças, ele é um ídolo impotente em uma afronta à santidade do nosso Quírios, do nosso Senhor. Então, a adoração aceitável a Deus, meus irmãos, ela exige a regeneração do coração, para que o homem o quê? Ele possa passar a amar tudo o que Deus é, inclusive a sua justiça, né? Então a sua soberania absoluta aqui e os seus decretos que contrariam a carne também é algo que tu precisa compreender isso, entendeu? Porque isso das Escrituras, meus irmãos, ela não é opcional, tu consegue entender? Não é opcional, ela é uma forma, meus irmãos, de nós guardarmos nossos corações aqui, de fabricar um falso Deus, tá? Que nos guie alegremente pelo caminho da perdição. Tu consegue entender o que eu estou falando aqui? Eu creio que não foi uma conversa difícil que eu tive aqui com vocês, mas quando a gente olha para a Escritura, a gente consegue perceber assim, ó, que a palavra diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela mesmo nos dá o norte daquilo que nós devemos fazer, entendeu? Como que tu sabe que está fazendo uma coisa certa? Olha para a palavra, pensa, reflete, se tiver dúvida, não faça, porque a palavra vai te dar certeza do que você deve fazer. Então, como fazer negócios, olha para a palavra de Deus: é lícito fazer esse tipo de coisa? Está dentro da lei? Não vou prejudicar ninguém? O que é isso? E nós fazemos negócios retos diante dos homens. Então, o que norteia? É a nossa cosmovisão reformada. Então, meus irmãos, eu vou colocar logo aqui a tirinha aqui, depois que eu postar esse vídeo aqui, vou colocar a tirinha aqui para que vocês sejam abençoados e entendam a necessidade de servir ao Deus verdadeiro. Necessita de profundidade e não de superficialidade. O leite bem aquecido, ele produz a nata fica na superfície, mas dá para te ocupar para outra coisa? Sim, dá para ocupar outra coisa, mas eu não quero a nata do leite, eu quero a profundidade daquilo que está ali. Então, pessoal, que Deus possa os abençoar. Divulga, curta, comenta e compartilhe, e bora para mais uma queda de jiu-jitsu. Deus abençoe, meus irmãos, graça e paz a vós outros.